Vamos abrir a palavra em Êxodo. Capítulo 19, de 3 a 6. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Senhor, ajuda-nos com a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a entender o sentido da Tua palavra, Pai. O que realmente o Senhor quer que nós compreendamos. Edifica os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, a gente costuma dizer, né, que na nova aliança, nós somos reis e sacerdotes. Mas esse propósito de Deus, de tomar para si um povo, formar um povo que fosse ao mesmo tempo rei e sacerdote, um reino sacerdotal, uma nação formada de sacerdotes que também reinassem, vem desde o início, desde o propósito, desde que ele começou a formar a nação de Israel, na sua mente, e até antes disso, com Abraão, não é? Na sua mente, Deus queria se separar um povo para si, um povo particular, um povo especial, um povo que fosse um tesouro especial sobre a terra. Alguém que respondesse diretamente para ele. Sabe, irmãos, fazer parte da igreja nada mais é do que fazer parte de um povo que tem uma comunicação direta com Deus, com quem criou todas as coisas, uma resposta rápida, não é? Tipo, nós somos separados para Deus, não é? E temos comunicação com Ele e devemos responder rapidamente quando fomos solicitados. Ter comunhão com Deus não é apenas você despejar as tuas necessidades diante de Deus. Chegar diante de Deus e né? Despeja aquele monte de coisa, de inquietação, e de problema, e de luta, e de tristeza. E quando Deus vai começar a falar, você vai embora, né? Você já desabafou, nem para ouvir. Na verdade, ter relacionamento com Deus vai muito além de pedir. Pedir é importante. Deixar claro para Deus as nossas necessidades é importante. Jesus falou para nós fazermos isso. Nós não devemos ter vergonha de expor para o Senhor as nossas necessidades. Aliás, expor as nossas necessidades diante de Deus é sinal de humildade. Não expor as nossas necessidades diante de Deus é sinal de orgulho. Quando você expõe uma necessidade para alguém, você tem que ter um nível de humildade. Quando você expõe as suas necessidades diante de Deus, mesmo que Ele já saiba disso, antes de você pedir, primeiro, você confirma no teu coração que realmente você precisa daquilo. E segundo, você se quebranta diante dEle. Você coloca diante dEle: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso do Teu auxílio. Eu preciso da Tua direção. Então, nós devemos falar com Deus sobre as nossas necessidades. Mas ter relacionamento com Deus vai muito além de falar sobre as nossas necessidades. Ter relacionamento com Deus
diz respeito a obedecer a Ele, a ouvir a Deus e a se tornar um sacerdote e um rei. Agora você fala, nossa pastor, mas eu vou ser um rei, uma rainha, não é? A palavra fala isso, fala um reino sacerdotal. Tem outro lugar que fala, nos chamou para Ele como reis e sacerdotes. Então, a vontade de Deus é fazer de nós um reino sacerdotal. Agora, você pode perguntar, tá, mas o que significa isso? O que significa ser rei? Eu vou reinar sobre o quê? Não é? Eu sou um funcionário de uma empresa, por exemplo, não tenho ninguém sob o meu comando, não sou casado, não tenho filhos, né? Sou filho, então eu presto contas para os meus pais. Na minha empresa eu não tenho ninguém sob a minha autoridade, eu vou reinar sobre o quê? Por exemplo. Sacerdote, você é um sacerdote? Como sacerdote? Eu achei que o pastor fosse sacerdote. Eu achei que o pastor orasse por mim diante de Deus. Achei que se eu confessasse meus pecados para o pastor, né? Coloco diante de Deus, sou perdoado. Meu irmão, na nova aliança, quando você se converte, não existe mais intermediários entre você e o Senhor. Os pastores não são intermediários entre você e o Senhor. Amém? Não há uma casta sacerdotal mais. Não há um ministério sacerdotal especial entre o povo de Deus que faça a mediação entre Deus e a pessoa. Isso é uma deformação doutrinária. Isso é um engano teológico que se alojou na igreja, no catolicismo, de maneira mais profunda, no meio protestante e evangélico, de maneira mais velada. Porque nós sabemos que isso não é correto, mas muitas vezes temos essa mentalidade de achar que os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, líderes, são intermediários. São sacerdotes, são uma casta especial, são um grupo privilegiado de pessoas que têm um poder a mais, que são ouvidos mais rapidamente. É claro que os pastores, os líderes, os apóstolos, profetas, evangelistas, eles têm mais maturidade, eles têm um nível de unção maior, porque já caminharam mais com Deus, exercitaram mais a sua fé. Então, nesse ponto, eles têm um nível de experiência, por isso que a palavra fala que presbítero ou ancião, né, que é a mesma coisa. O que significa um ancião? Alguém, na nossa cultura, ancião é alguém velho, né? Mas na origem da expressão ancião, significa alguém com experiência. Então o presbítero, que é a mesma palavra ancião, significa pessoas com experiência. A Bíblia fala, no Novo Testamento, Paulo fala para você não colocar um neófito, um novo convertido, alguém que acabou de nascer em Cristo, em posições de liderança. Por quê? Porque essa pessoa ainda não foi experimentada na fé, ela ainda não exercitou a sua fé, ela ainda não teve a sua fé esticada, provada e aprovada. Então, se ela for colocada em posições de peso espiritual, ela vai se arrebentar, ela não vai suportar. Eu já vi muitos casos de jovens muito novos sendo ordenados ao ministério e que não aguentam o peso do ministério pastoral. Muitos já vi desistirem pelo caminho, cansarem. Por quê? Porque não estavam preparados para carregar aquele peso. Então entenda bem, os ministérios
os 5 ministérios fundamentais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 ministérios foram dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos encontrem o seu lugar. Quem são os santos? Cada um de nós. Então os pastores, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, os mestres, são presentes, são dons de Jesus para a igreja, para que eles ajudem a igreja a crescer na fé, a amadurecer na fé, e cada um encontrar o seu lugar no corpo, e fluir perfeitamente nesse lugar, exercer a sua função de sacerdote e de rei. Então, nesse sentido, os ministérios são fundamentais. Mas eles não são mediadores entre um cristão e o seu Deus. Amém? Pastor não tem poder de absolver pecados. Essa doutrina não existe na Bíblia. A palavra fala para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Mas para sermos perdoados, basta confessar os nossos pecados para Deus. Mas às vezes, se é aquele pecado recorrente, você não consegue se libertar sozinho, você precisa da ajuda de alguém. E você deve procurar alguém com mais experiência que você. Então você deve procurar o seu pastor, deve procurar o seu líder, deve procurar um amigo de confiança, para você falar: olha, eu tenho um problema nessa área, um pecado que eu não consigo me livrar, e eu preciso de ajuda. É nesse sentido, mas não quer dizer que o pastor vai falar: está absolvido em nome de Jesus. Não é assim. O perdão, ele vem se a pessoa se arrepende de verdade, diante de Deus. Confessa e deixa de praticar o pecado. Está livre, está perdoado. Então, nós precisamos, se ainda não entendemos isso, talvez a formação que nós tivemos, viemos do catolicismo, viemos de uma visão evangélica que pensa dessa maneira, precisamos ir deixando o evangelho de Jesus, a palavra de Deus, ir mudando os nossos conceitos. E imagina, eu como pastor poderia falar o oposto, porque quando você fala isso, parece que você está abrindo mão de um certo controle sobre as pessoas. Porque, afinal de contas, é bom você ser o intermediário entre o povo e Deus. Isso dá controle, isso dá uma sensação de poder. E muitos pastores não ensinam a verdade porque querem manter esse controle sobre as pessoas. Não querem que elas entendam isso, que elas aprendam isso. Que elas, na nova aliança, são sacerdotes do Deus Altíssimo. Cada um individualmente. Amém, irmãos? A verdade nos liberta. Precisamos conhecer a verdade. Agora, isso não significa que eu devo, por conta disso, não vou respeitar o meu pastor, não vou respeitar o meu líder. Nada disso, muito pelo contrário. Eu sei que ele é homem como eu, sei que, se for pastora, que é mulher como, carne e osso como eu. E isso me ajuda a ter empatia, ter compaixão, entender também o coração do meu irmão, entender o coração do meu líder, entender o coração do meu pastor, saber que ele não é infalível, que ele também cansa, que ele também fica doente, que ele também sofre. Porque é de carne e osso. Não é uma casta sacerdotal especial. O que é casta? Uma classe especial de gente. Super poderosa, super dotada. Meus irmãos, os pastores caem. Tem pastor se suicidando. Tem pastor caindo em pecado. Porque assume um papel que não é dele. Assume uma função que Deus não chamou para ele assumir. Carrega um peso além do que é para ele carregar. Não entende o seu chamado, não entende a dimensão. E às vezes está fazendo isso por orgulho, por vaidade, por interesse, por várias questões.
para manter o controle, para manter domínio sobre as pessoas. Então, Deus quer formar um povo que seja rei e que seja sacerdote. Agora, o que significa ser um sacerdote? O que faz um sacerdote, né? Qual é a função de um sacerdote? Vamos ler aqui primeiro, 1 Pedro 2, de 5 a 9. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, de certa maneira, Pedro responde o que um sacerdote faz. O sacerdote, primeiramente, ele ministra a Deus. Então você, como um cristão, nascido de novo, a tua primeira função é ministrar ao Senhor. É entregar o teu coração ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É entregar toda a tua mente, toda a tua força, toda a tua energia, todos os teus dons, todos os teus talentos, tudo que você possui, a tua posição, teus bens, tudo à disposição do rei. Um sacerdote sabe que nada é dele mesmo. Sabe que tudo pertence a quem ele serve. Um sacerdote se consagra ao seu Deus. Ele é consagrado ao seu Deus. Ele tem uma marca nele do seu Deus. Amém? Vocês, né, quem conhece as religiões e tal, sabe, né? Os sacerdotes das diversas religiões, eles são facilmente identificáveis. Porque eles têm roupas especiais, eles têm tatuagens muitas vezes, eles têm brincos, sinais no corpo, como é que chama aquelas coisas? Piercings, coisas assim, que os identificam como sacerdotes de determinada religião. Agora, nós como cristãos, nós não vamos ser identificados pela nossa aparência. Não é pela roupa que nós vestimos, não é pelo corte do nosso cabelo, não é porque se temos barba ou não temos barba, se barba é comprida, é curta, se estamos de terno ou se estamos de bermuda, se estamos social ou esporte. Você já percebeu isso? Nós não somos identificados pela aparência exterior. Qualquer tentativa de fazer isso é frustrada, não encontra respaldo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, sim, o sacerdote da velha aliança, eles tinham toda uma indumentária, toda uma roupa com muitos detalhes, e como Deus é detalhista. Mas tudo aquilo que era exterior, meus irmãos, na verdade, é uma figura daquilo que Deus quer que seja dentro de nós. Deus está preocupado que toda aquela beleza exterior que o sacerdote do Antigo Testamento tinha na sua vestimenta, fosse agora a beleza dentro de nós. Nós temos que ser bonitos por dentro, nós temos que ser bonitos para Deus. A nossa alma tem que ser bonita para Deus. O nosso coração tem que ser bonito para o Senhor.
no sentido de estar limpo, de estar puro, de não pensar maldade. Você está entendendo como é muito mais profundo do que ter uma aparência de crente, ter uma aparência de evangélico, ter uma aparência... Não tem como, não existe. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver que tem algo de vida em você. E essa vida eles têm que olhar e ver que vem do teu Deus, do Deus a que você serve. Então é muito mais complexo, mas ao mesmo tempo é libertador, porque eu não preciso estar debaixo de um jugo humano, de não poder andar assim ou andar assado, ou não poder usar essa roupa, ou não poder fazer aquilo, ou não poder fazer isso. É muito mais profundo do que isso. E isso nos liberta. Eu posso usar a roupa que eu quiser. Eu posso falar como eu quiser. Eu não preciso usar jargões evangélicos. Você está entendendo como é libertador? O que nós temos que fazer? Fazer o que convém. Falar com o que é correto. Vestir-se de maneira normal, sóbria, né? Se você vai numa praia, você se vista adequadamente para ir numa praia. Se você vai num casamento, se vista adequadamente para ir num casamento. Se você vai num sábado à tarde jogar bola, se vista adequadamente no sábado à tarde para jogar bola. Se você vai vir no culto no domingo à noite, se vista adequadamente para vir no culto à noite. E o que é adequadamente? Vestir de maneira que seja decente, ordeiro, tranquilo, pacífico, que não escandalize ninguém, que não crie problema para ninguém. Amém? Bom senso, Deus nos deu bom senso, Deus nos deu equilíbrio, temperança, domínio próprio, para a gente viver em paz com as pessoas. Então, Pedro está falando aqui, vocês são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, nós primeiro ministramos a Ele. Ele é o nosso Deus. Nós o servimos, nós o obedecemos, nós prestamos conta a Ele. A nossa vida pertence a Ele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, não é? Tudo que pensamos, tem que ter relação com os propósitos do nosso Deus. Estou falando aqui porque eu sei que tem gente assistindo, né? Também. Tem muitos irmãos que eu acho que tem mais gente hoje em casa do que aqui, né? Então, você agora é um sacerdote do verdadeiro Deus, do único Deus, daquele Deus que criou todas as coisas. O mundo não foi criado por vários deuses. Por isso que aquela ideia de que todas as religiões levam a Deus, infelizmente, não é verdade. Com todo o respeito que nós devemos ter aos que creem diferente, aos que creem em outras religiões, em outros deuses, tudo bem. Respeite a fé dos outros. Porque o Evangelho não deve ser imposto a ninguém. Nós não podemos fazer isso, de maneira nenhuma. As pessoas têm que ter liberdade para fazer as suas escolhas. Deus nos criou com liberdade. Mas nós sabemos que só há um Deus que criou todas as coisas. E esse Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Por isso que Pedro fala aqui, vocês que são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Então você e eu somos pedras vivas e nós estamos edificando um templo espiritual, não um templo de pedra, um templo espiritual. E somos sacerdotes santos, não é sacerdote qualquer. Então, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais para agradar a Deus. Não é por meio de qualquer pessoa, é através de Jesus Cristo que eu ofereço sacrifícios a Deus. Então, quando a palavra fala, ela sempre aponta a pessoa a quem nós devemos nos dirigir, Jesus Cristo. Para que não haja engano. Essa expressão, por exemplo, tenha fé.
Aquelas camisetas escritas fé, né? Fé no quê? Tem uma música do Gilberto Gil que fala que a fé está na cobra coral, a fé está não sei aonde, a fé está no... Não, a fé não é em qualquer coisa. Fé na vida. Tenha fé no seu potencial. Meu irmão, eu vou ter fé no meu potencial? Eu conheço quem eu sou. Eu preciso do Senhor todo dia. Eu sei que Ele me deu muitas qualidades, eu sei que Ele me deu muitas capacidades, mas antes de ter fé em mim, eu prefiro ter fé nele. Então a nossa fé não é uma fé que atira para todo lado, uma fé dispersa, uma fé confusa. A nossa fé é direcionada a uma pessoa, que se chama Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi o único que veio até nós, como Deus e como homem, morreu na cruz no nosso lugar e ressuscitou da morte. Nenhum outro está vivo. Qualquer outro líder religioso, né, que fundou alguma religião, se você for, né, no seu túmulo, se ainda tiver o túmulo dele, ele morreu. Ele não ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou no mesmo corpo que foi transformado de corpo mortal em corpo imortal. Então, a nossa fé, o nosso exercício sacerdotal, nós exercemos o nosso sacerdócio através de Jesus Cristo, por Ele, por intermédio dEle. Se o nosso sacerdócio for exercido em qualquer outro nome, ele não tem razão de ser. Ele não tem sentido. O nosso sacerdócio não pode ser exercido através de outro nome, meus irmãos. Só por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós não veneramos os santos. Primeiro porque nós somos santos como eles. Amém? Nós somos santos como Paulo, como Pedro, como João, como Maria, como José. Parece até estranho falar isso, né? Tudo bem que eles sejam uns santões, né? Eu me contento de ser um santinho, não tem problema. Né? Eu sei o meu tamanho, né? Mas a palavra nos chama de santos. Ela não faz distinção entre santo grande e santo pequeno. Um baita santão, né? E um santinho. Não, ela chama todos de santos. Nação santa. Santos sacerdotes. Então nós somos santos para Deus. Santo significa alguém que se separa para Deus, alguém que se separa para buscar a Deus, alguém que se separa para exercer o seu sacerdócio e o seu reinado. Então por isso que não fazemos esse tipo de coisa, porque nós vamos errar o alvo. Nós vamos errar o alvo, meus irmãos. É heresia. São orações inócuas, muitas vezes. E às vezes, essas orações, quem toma ocasião, quando você ora para a pessoa errada, você não ora para Jesus Cristo, por exemplo, você pode, vamos supor, oração para um anjo. Essa oração pode ser muito ingênua. Oração para o anjo da guarda. Né? Quem já viu escrito essas orações, né? Vai lá, faz a criança ler antes de dormir. Ora para o seu anjo da guarda, para ele te proteger. Nossa, que coisa bonita, que inocente. O que pode dar errado nisso? Pode dar errado que essa oração inocente, quem toma posse dela é um demônio. Porque Deus não vai, aquela oração, ela não tem sentido. Nenhum anjo de Deus vai tomar aquela oração para si. Porque seria desobediência. Então quem que vai ouvir uma oração daquela? Um demônio, porque ele desobedece, ele não obedece a Deus. Então algo que era tão inocente, tão bobinho, uma oraçãozinha para o anjo da guarda, pode se tornar uma coisa séria. Não estou dizendo que toda oração vai ser assim, mas se houver uma insistência nisso, uma devoção a isso, a criança começa... Daqui a pouco ela está falando com coisa estranha, né? Com o anjo da guarda, e daqui a pouco você vai ver a criança falando com coisa esquisita. Uma coisa inocente. Por quê? Engano.
No mundo espiritual não tem neutralidade, meus irmãos. Ou é certo ou é errado, ou é verdade ou é mentira, ou é luz ou é trevas. Não tem zona cinzenta. Amém? Por isso que a gente tem que ensinar a verdade, a gente tem que conhecer a verdade, para não perder tempo, para não errar o alvo. Então aqui Pedro está falando, vocês são sacerdotes e vocês vão oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus por meio de Jesus Cristo. Aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus só aceita os nossos sacrifícios, né? O nosso sacerdócio só pode ser exercido por meio de Jesus Cristo. Se não for por meio de Jesus Cristo, nem adianta se achegar a Deus. Porque é uma lei espiritual, é uma regra, é uma lei que Deus estabeleceu. Deus é coerente, Ele não muda as suas leis, as suas regras. Então é só aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Um outro texto, Apocalipse 1:6. Apocalipse 1. Vamos ler um versículo antes. Do 4 em diante. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, Jesus fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Pai. Então, você e eu nos tornamos um reino sacerdotal, porque Jesus fez isso. Através de Jesus, nós nos tornamos reis e sacerdotes diante do Pai. Agora, o tempo todo João está falando, quem é, né, que deve receber a glória? Né? Quem é que deve receber o poder? Sabe, irmãos, a gente precisa ter muito claro isso. Jesus é o centro de todas as coisas. O Pai quis assim, colocar Jesus no centro de todas as coisas. O reino pertence a Jesus. Ele é o rei do reino. Ele vai governar a nossa vida e todas as coisas. Jesus é Ele. Ele é a pessoa escolhida para toda a eternidade. Ele, a nossa segurança está nele, a nossa confiança está nele, a nossa esperança está nele, não está em outra pessoa, em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele vai nos receber quando nós morrermos e partirmos. Ele. Nós vamos conviver com Ele. Claro, nós vamos conviver com todos os nossos amigos, irmãos, parentes que partiram, estão com o Senhor, não é? Os homens e mulheres que nós conhecemos na Bíblia. Mas é Ele que será o centro de todas as coisas. Você vai ser recepcionado por Ele, imagina isso. Ele te conhece muito bem. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo por intermédio dEle. Ele é o primeiro, Ele foi o primeiro a ressuscitar, não é? João fala aqui. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Então, para que não deixe dúvida, para que não haja dúvida, né, os apóstolos foram enfáticos em centralizar em Jesus todas as coisas. O Apocalipse o tempo todo coloca Jesus no centro dos acontecimentos. Jesus é a figura central dos acontecimentos.
Então veja só, você como sacerdote precisa ministrar ao Senhor. Precisa adorar o Senhor. A tua primeira função, como alguém que se converteu, como alguém que nasceu de novo, é adorar o Senhor, é buscar o Senhor, é servir ao Senhor, é ter comunhão com o Senhor. Às vezes a igreja é tomada por um ativismo e a gente começa a achar que o nosso senso de valor está em fazer coisas para Deus. É claro que nós queremos ser úteis e precisamos ser úteis. A nossa fé, se não tiver obras, ela é morta. Então precisa ter obras, precisa ter realização, precisa ter ação. A fé precisa ter ação. Mas isso é consequência, meus irmãos. A minha realização, a minha ação é consequência da minha adoração como sacerdote. Eu adoro a Deus, depois eu sirvo. Eu adoro ao Senhor, depois eu realizo. Tem pessoas que começam a fazer coisas, achando que fazendo coisas elas estão agradando a Deus. Mas Deus se agrada primeiro em ter a nós adorando a Ele, falando com Ele, tendo relacionamento com Ele. É lá no teu lugar de comunhão que Ele te dá ordens, que Ele te fala o que fazer, que Ele te dá direção, que Ele te fala, faz isso, faz aquilo, fala com tal pessoa, fala com tal pessoa, ministra com aquela pessoa, faz isso, faz aquilo. É no lugar de comunhão, é no lugar de relacionamento. Não é sair à toa, sair a esmo. Eu preciso fazer a obra de Deus, eu estou muito parado, eu preciso, não, porque eu estou me sentindo inútil. Isso, ministério, serviço ao Senhor, não deve ser fonte de realização pessoal. O ministério, meus irmãos, ele tem duas funções. Primeiro, agradar a Deus e abençoar quem está sendo ministrado. Não tem nada a ver com você. Não tem a ver com você se realizar naquilo. É obedecer a Deus e abençoar quem está sendo ministrado. Se você se sentir bem fazendo aquilo, aleluia. Mas às vezes você vai fazer coisas que você não estava a fim de fazer. Às vezes obedecer a Deus vai te levar a lugares que você não queria ir. Vai te levar a fazer coisas que você não estava a fim de fazer. Vai tirar você às vezes do teu sossego, do teu, né? Numa noite chuvosa, que você falou, nada mais pode me acontecer hoje. Eu vou ficar aqui, comer uma sopinha, assistir uma televisãozinha e vou dormir. E de repente toca o telefone, alguém está precisando que você vai expulsar demônio na casa de alguém. 1h da manhã. Já aconteceu comigo algumas vezes. Era tudo que eu não estava a fim de fazer. Ou você acha que eu estava a fim de enfrentar demônio 1h da manhã, num lugar desconhecido? E eu fui. Quantas vezes eu fui? Tem um texto que a gente não entende muito bem, acho que está em João, quando Jesus fala com Pedro, fala assim, ó, vou só ler esse texto que eu acho legal. 21, João 21, Jesus fala aquelas 3 vezes, Pedro, você me ama? Então alimenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Depois que ele fala isso 3 vezes, ele fala assim, eu lhe digo a verdade, versículo 18, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Esse texto a gente às vezes não entende muito bem, mas Jesus está falando para Pedro assim, Pedro, quando você tinha a tua força, você mandava no teu nariz, você fazia o que você queria, você ia para onde você queria. Mas quando você amadurecer,
Quando a tua vida cristã se tornar madura, alguém que é o Espírito Santo vai falar para você, vai te levar para lugares onde você não quer ir. Vai te fazer coisas que você não estava a fim de fazer. Mas se eu sou um sacerdote do Senhor, eu preciso estar disposto a ir aonde Ele me mandar ir. Eu tenho que estar disposto a fazer aquilo que Ele me pede para fazer. O que o Senhor me pede para fazer, não o que as pessoas me pedem para fazer. Amém? Às vezes, obedecer a Deus é falar não para alguém. Amém? Nem todo pedido de alguém, de alguma pessoa, é para você falar sim. Às vezes, o amor de Deus vai se manifestar para aquela pessoa, ela ouvindo um não bem dado. Bem firme. Porque ela precisa aprender, ela precisa ser disciplinada, ela precisa entender que ela às vezes tem que fazer a parte dela. Amém? Nem todo mundo que vem, pastor, você precisa atender. Na hora, correndo. Quantas vezes aquela urgência não era urgência? Não era urgência. A gente precisa entender e ouvir de Deus, não na pressão das pessoas, das situações, das circunstâncias. Então, esse texto que às vezes fica meio nebuloso, um dos significados é esse. Pedro sempre se moveu pela sua força, né? Era um cara totalmente impulsivo. Ele não gostava de esperar. Ele já tinha resposta para tudo, ele tinha solução para tudo. Foi lá, pegou as espadas, cortou a orelha do soldado. Ele tinha resposta para tudo. Não, Jesus, eu nunca vou te negar, eu vou com o Senhor até debaixo d'água. Aonde o Senhor for, eu vou junto, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Daqui a pouco estava negando Jesus, e negou 3 vezes. Então era um cara totalmente inconstante, instável. E Jesus estava falando, você precisa ser alguém confiável. Sabe, irmãos, uma das coisas que Deus quer que a gente seja, e isso vem com o tempo, pessoas confiáveis. Que Ele olhe para você e fale, eu posso confiar essa função, esse trabalho, esse serviço, essa missão para essa pessoa. Porque Ele vai desenvolver. Ele não vai parar na metade, Ele vai me obedecer. E essa função pode ser falar para o teu vizinho do amor de Deus. Essa missão pode ser pegar uma cesta básica e levar para alguém que está precisando. Essa missão pode ser você ser alguém que ouve as pessoas no teu trabalho. Para ouvir. Não sei qual é a missão que Deus quer te dar amanhã. Mas com certeza Ele tem missões para nós. Eu acho muito bom quando os jovens vão para Jocum, vão para outros lugares, serem treinados. Eu gosto e estimulo isso, abençoo, a gente tem isso eu cresci com isso no Evangelho, é importante. Mas eu não quero que aqueles que não têm oportunidade de ir, achem que fazer missão é só quem vai. Porque se fosse assim, a igreja estaria trabalhando com 1% da sua capacidade. Porque quantos são aqueles que vão? São muito poucos. Deus quer usar cada um aonde está, com coisas específicas. Você vai adorando a Deus e Ele vai te dando missões. Aí entra a função do rei. O sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. E o rei? O que é governar? É quando você administra os bens, os teus talentos, a graça de Deus para as pessoas. Primeiro você reina sobre as circunstâncias, você reina sobre o seu próprio temperamento, você reina sobre o pecado, você reina sobre a força das trevas. Tudo isso faz parte de governar, de reinar. Mas governar não diz respeito apenas a exercer comando. Governar também diz respeito a administrar bem.
a distribuir bem as coisas, os bens, os recursos. Não é assim? Num país normal, né, natural. O que é uma boa gestão? É fazer o remédio chegar para quem precisa, é fazer ter educação de qualidade, é fazer ter saúde de qualidade, é fazer ter segurança para as pessoas, é gerir os recursos, fazer os recursos chegarem aonde precisa chegar. Da mesma forma você, como rei, vamos colocar como um governador, como um prefeito, porque a figura do rei a gente nem tem muito claro, né? Você como um bom governador da sua vida, primeiro, é governar sobre o teu próprio caráter, sobre a tua alma. É não deixar a tua alma mandar em você, não deixar tuas emoções mandarem em você. Por exemplo, hoje, você acha que eu estava afim de vir aqui? Sim ou não? Com essa chuva, o que eu queria estar fazendo? Fazendo uma sopinha, meu irmão, e debaixo da coberta assistindo um filminho. Oh, eu sou ser humano. Mas por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Porque a sua alma não manda mais em você. A minha alma não manda mais em mim há muito tempo. Eu aprendi a falar não para a minha vontade, para falar sim para a vontade de Deus. Então, quando eu saio da minha casa com chuva, recém-saído de uma gripe, e venho para cá, e venho ministrar, e fico feliz com isso, não vou dizer que na hora que eu estou saindo de casa, eu estou super feliz, não. Às vezes não estou tão feliz assim. Mas depois que eu estou aqui, e o Espírito Santo vai ministrando no meu coração, e eu vou sendo renovado por Deus, eu vou me alegrando. Eu falo, e eu estou pensando, puxa, eu estou fazendo aquilo que eu tinha que estar fazendo. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E você tem que se alegrar também. Puxa, eu estou no lugar que Deus queria que eu tivesse. E quem está em casa está assistindo também, né? Espero que esteja assistindo só a palavra, não está assistindo Fantástico junto, né? Então, se você está assistindo o culto ligado, você também está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Amém, irmão? Isso é governar, isso é papel do quê? De um rei. Governar sobre a tua vontade, governar sobre a tua alma, governar sobre os teus desejos. É falar não para a nossa alma e falar sim para Deus. Às vezes o nosso desejo vai coincidir com o desejo de Deus. E o melhor é assim. Quando o teu desejo está ligado ao desejo de Deus. Mas isso é, caminhando com Deus, você vai afinando o teu pensamento, o teu coração com Deus. Então, você primeiro adora a Deus, ministra a Deus como sacerdote. E depois você governa e serve as pessoas. Mas primeiro você precisa governar sobre você mesmo. Por isso que Jesus falou, não fica julgando os outros antes de tirar os travas do teu olho. Porque tem gente que começa a querer governar a vida do outro, cuidar da vida do outro, e não cuida da sua própria vida. Aí sabe o que acontece? As pessoas olham para nós e falam assim, eu não quero esse cara na minha aba não. Porque esse cara tem a vida toda torta e vem querer dar lição em mim? Então, primeiro, o rei, ele precisa governar a sua própria vida. Precisa governar o seu entorno. Precisa vencer, né, as suas próprias paixões. Colocar sua alma debaixo do domínio do Espírito. E aí, ele vai servir as pessoas. E aí elas vão olhar para nós e vão falar, puxa vida, essa pessoa está debaixo do reinado de Jesus. Essa pessoa representa Jesus. Esse cara é tão bom, essa mulher é tão boa para mim, que só pode ter Jesus na vida dela. Se tem alguém parecido com Jesus, é esse camarada. Mas você entende que não é a aparência física? É a aparência no coração, no caráter. Mesmo Espírito de Cristo. O mesmo Espírito de Jesus. Compaixão, misericórdia, graça. É isso. Então, por isso que nós somos reis e sacerdotes. E para terminar, o último texto. Apocalipse 5:10.
Esse é aquele cântico, né? Acho que um dos cânticos mais bonitos, né? Que é da Bíblia, né? Vamos ler desde o versículo anterior, que fala assim, versículo 9: E entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E tu fizeste delas um reino de sacerdotes. Tem outra versão que fala: Tu fizeste delas reis e sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Você e eu, meus irmãos, nós não vamos reinar no céu. Nós vamos reinar sobre a terra. Amém? O céu já está tudo governado, já está tudo dominado. O céu já está tudo resolvido. No céu não precisa construir mais nada. A terra vai ser recriada. E antes de recriar a terra, vamos ter 1000 anos de governo ainda, para botar ordem na confusão. 1000 anos de governo de Jesus com a sua igreja. Então nós somos reis e sacerdotes e vamos reinar sobre a terra. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. O tempo todo Deus está falando, preparando a sua igreja para a terra. Então assim, eu quero ir para o céu. E nós vamos ter acesso livre ao céu. Acesso livre ao paraíso. Fica tranquilo. Amém? Você vai ter passe livre para o céu, mas a tua função vai ser na terra. Quando fala de trabalhar, não fala nenhum lugar de trabalhar no céu. Fala de trabalhar na terra, para a igreja. Pode olhar. Lá fala de adorar. Adorar a Deus. Né? Ter comunhão com Deus. Exercer função sacerdotal. Mas quando fala de exercer função de rei, fala da terra. Então, função sacerdotal nós vamos fazer no céu. Adorar o Senhor por toda a eternidade. Cânticos e cânticos, um mais lindo do que o outro. Imagina a qualidade da música, meu irmão. E qualidade e ritmo para todo gosto. Hã? Imagina. Pensa num ritmo aí, vai ter lá no céu. Por quê? Porque Deus criou todos os ritmos. Deus criou todas as músicas, as notas musicais. O que Deus não compactua é com a safadeza nas letras, né? E as músicas que levam para a sensualidade. Mas os instrumentos musicais, os ritmos, os sons, tudo isso foi criado por Deus. E foi usurpado por Satanás, porque ele era mestre da música. Então ele usurpou isso. Mas a qualidade, não é, do som que vai ter no céu é incomparável. E você vai poder usufruir de tudo isso. Você vai poder desfrutar dessa qualidade. Amém? Então, adorar no céu, reinar na terra. Amém? Então você e eu somos reis e sacerdotes. Vamos ficar de pé. Eu quero que você tenha isso, né, no seu coração. Sabe, não sei se vocês estão percebendo, eu estou trazendo sempre palavras para trazer a gente para o foco, para a essência do Evangelho. Porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis que nós precisamos focar naquilo que é essencial, que é fundamental. Porque isso é que vai fortalecer o nosso coração nesses tempos difíceis. Você saber que você não está perdendo seu tempo, você saber que você não está perdendo o seu valor porque parece que você está fazendo menos coisa, porque a igreja parece estar fazendo menos coisa. Você não está perdendo o seu valor, meu irmão. Continue amando as pessoas, continue falando do amor de Deus para elas, continue ministrando o Evangelho para elas, continue falando sobre a volta de Jesus, continue falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, porque nada disso perdeu lugar. Continue tendo compaixão por elas. O Evangelho não mudou uma vírgula. Continua sendo o mesmo Evangelho. Amém? E você continua sendo um rei e sacerdote do Deus Altíssimo, por meio de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós consagramos essa palavra ao Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos chamou para fazermos parte de uma nação
formada de reis e sacerdotes. Pessoas que são sacerdotes do Senhor, ministram diante de Ti, por meio de Jesus. E depois que ministram, aprendem a governar as suas próprias vidas e a ministrar aos outros, e a ministrar às pessoas, e a repartir com as pessoas. Pai, que função maravilhosa é essa que o Senhor nos deu. Adorar a Ti como sacerdote e governar nossas vidas e ministrar para as pessoas como reis, como príncipes, como governadores, como pessoas que sabem quem são diante do rei, sabem quem são diante do rei maior. Pai, nós somos assim, esse é o nosso destino, um reino sacerdotal. Por isso nós Te adoramos nessa noite. Nós ministramos a Ti, prestamos culto a Ti, prestamos honra a Ti, prestamos glória a Ti, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Pai, nessa noite que cada um de nós aqui, aqueles que estão assistindo em casa, aqueles que ainda vão assistir, tenham consciência do seu chamado sacerdotal e do seu chamado para governar. Primeiro governe bem a sua própria vida, a sua própria casa, e depois ministrem aos outros. Oh Jesus, obrigado, me ajuda e nos ajuda. Nos dá oportunidades diárias de exercermos a nossa função sacerdotal, mas de exercermos a nossa função de reis, de ministrar às pessoas. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles que estão doentes, abençoa aqueles que estão cansados nesses dias, fortalece cada um em nome de Jesus, que cada um tenha uma semana abençoada, Senhor. Abençoa a Tua igreja local, abençoa os nossos irmãos, as nossas irmãs, as nossas crianças, nossos jovens, abençoa cada um em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, 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 meus irmãos. Deus abençoe você, amém? Tenha uma semana abençoada e cada vez mais consciência do seu papel de sacerdote e de rei. Amém? Deus te abençoe. Amém.